Salve, salve, galera ligada aqui nas redes sociais da Doctum TV, começando mais um Sem Ponto Final, o podcast da Doctum TV aqui nas redes sociais da nossa TV universitária. Começou com TV universitária, hoje é uma TV comunitária e, enfim, a gente está muito feliz de atender você, telespectador internauta aí do lado de lá. Bom, muito especial o papo de hoje para mim, que eu tava até brincando aqui nos bastidores. Eu acho que você vai conhecer uma pessoa que é muito conhecida demais, principalmente para nós aqui da instituição, da Rede Doctum, mas eu queria bater um papinho já há algum tempo sobre coisas que eu acho que é uma faceta, assim, dessa pessoa diferente do que vocês conhecem, que é o professor Cláudio Leitão. Professor, obrigado pela sua presença. Sempre uma alegria quando você vem aqui na Doctum TV, professor. Ô, Natan, eu que fico muito alegre, né? Eu sou falador, né? Sou de uma família de gente que gosta de conversar, gosta de falar, gosta de contar caso, gosta de contar história, né? O pessoal já está acostumado comigo, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar conversando, sou da palavra falada, né? Sentida, emocionada, né? Esse é o jeito que a gente carrega a vida fora. Mas aí é uma oportunidade muito boa estar aqui conversando com você, né? E eu acho que é isso que é bacana, sabe, Cláudio? Vou começar a não te chamar de professor a partir desse momento. Eu acho que... Não, fica à vontade. Eu acho que isso que é o legal. Para as pessoas, às vezes, estão acostumadas a ver você aqui na professor Cláudio e tal, e é o diretor da faculdade, enfim, é o presidente da instituição. Então tem muita formalidade com você, sabe, Cláudio? Então eu topei fazer esse papo por isso. Eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem esse outro lado, né? Professor Cláudio, gente, para quem não conhece ele mais de perto, assim, não sabe dessa faceta do músico. É um cara que é coração puro, assim. Eu acho que é muito legal a gente conhecer um pouquinho desse lado do Cláudio. E aí, professor, a gente bolou assim um papo para falar um pouquinho dessa sua vivência na cidade, né? E aí não tem jeito da gente puxar o papo sem falar um pouquinho da dona Mariana e do reverendo Uriel, que começaram a família e tudo. Eu começaria falando um pouco do meu compadre Milton Firmino, lá de Dom Modesto, porque a gente fica, às vezes, falando estranhando que os mais novos não sabem disso, não sabem daquilo, não conhecem essa história, não viram isso, e aí a gente, às vezes, fica reclamando. Ele falou assim, mas, nós que estamos do meio-dia para tarde, se a gente não chegar e não contar os casos, não falar das coisas, como é que eram, como é que elas transformaram, como é que ficaram, eles não vão saber, a culpa não é deles, né? Assim, a culpa é nossa, que já estamos de meio-dia para tarde, segundo meu filósofo, que é o avô do Luan Venâncio, que trabalha com a gente, né? Mas eu falo com você o seguinte... Sou Milton filósofo, falou muito. Ele é um pensador da nossa cultura rural, é uma liderança natural da comunidade do Modesto, e eu aprendi muito com ele, né? Mas o que você fala da história de Caratinga, eu quero dizer para você o seguinte, não tem como, Nata, não tem como, sabe por quê? Você está falando da mamãe. Mamãe chegou aqui... Deixa eu colocar o microfone um pouquinho mais perto. Mamãe chegou aqui para estudar, né? No início de 40, mas a família Leitão, ela está aqui há 110 anos, né? Chegou com os tios do meu pai, depois meu pai e tal. A gente está aqui na cidade, trabalhando sempre aí com as pessoas, né? Seja educação, igreja e essas coisas todas. E eu acabei formando minha primeira família na família Coutinho. A família Coutinho é 130 anos de Caratinga, não é? Por exemplo, o Omar Coutinho foi o primeiro prefeito da cidade de Caratinga, depois da Revolução de 30, mas enfim. E tem importância grande para a iluminação da cidade. Eles que colocaram luz em Caratinga, né? Uhum.
aquela energia elétrica, foi uma luta deles, trabalho deles, mas antes disso eles criaram maçonaria, criaram várias coisas importantes, projetos sociais. Então, enfim, se eu venho disso aí, acabo que a gente escutou muita coisa, né? Que a gente hoje viu, né? E escutou muito. Quando eu era secretário da Municipal de Educação, Saúde, Cultura, que era uma secretaria única, integrada, na época do Fabinho, eu fiz um projeto Nossa História para que a gente pudesse, tudo era em comunidade, tudo era com participação das pessoas, tudo que acontecia na gestão era marcado pela participação direta das pessoas, né? Naquela época que a gente foi secretário. Então, eu criei um projeto Nossa História, e esse projeto era um pouco assim, botar os velhos, as pessoas de mais idade das comunidades numa roda de conversa para falar de como que era a comunidade, como era que ela transformou para chegar ali, né? E hoje eu me vejo como esse que carrega já uma história longa aqui, né, da cidade, e não só pessoal vivida, como na relação com as pessoas, né, na relação com muitos contadores de casos, por exemplo, a passagem do século XIX para o século XX, como é que foi o dia dessa passagem, né? É um testemunho ocular, que foi o seu Zizinho Coutinho, que era avô da minha primeira esposa, e ele contava detalhes de como foi essa passagem, né? Então, assim, a gente escutou muita coisa, e como eu gosto muito de contar casos, falar, as pessoas fazem roda, meus filhos, e aí as pessoas ficam procurando me provocar para eu contar os casos, as histórias da cidade. Então tem um monte de coisa que eu sei. Não sou historiador Nelson Senna, não me confunda aí. Não é um contador de caso que eu ouvi, que eu vivi. Mas tem pelo menos uns 70 anos de Caratinga já. 72, então, 72 anos. Nasci ali na João Pinheiro, né? Ali, sempre vivi por ali, Princesa Isabel, João Pinheiro, nossa família toda nasceu na João Pinheiro ou na Princesa Isabel ali, no primeiro quarteirão da Princesa Isabel. Então, família... Quase que é a mesma rua, né? 12 pessoas. Né? Família é grande, né, professor? A família toda é grande, assim, os avós, meu avó teve 16 filhos, né? Então eu tinha tio pra caramba, né? Eu acho lindo uma coisa, cara, tá ali em frente à doca, que todo mundo passa, tem o Casarão das Artes ali, e do lado a casa de vocês, assim, preservada. Eu acho que isso conta muito pra cidade, assim, mostrar que, né, é bonito ver um casarão da idade que e, enfim, tá ali preservado como memória afetiva mesmo, né? Tanto da família. Eu acho o seguinte, a cidade tá indo pro lado de lá. Eu até falei outro dia, tive a oportunidade de conversar com o prefeito e falei com ele, mas vai inaugurar a sede da prefeitura lá embaixo, né? A cidade toda tá indo para lá. Ali era pasto, era uma beira de rio, aterraram, construíram um negócio ou outro. Aqui não, aqui tem 150 anos de história, né? Então aqui vai virar um pouco a cidade histórica. Caratinga histórica vai ficar por aqui. Vai virar o centro João Pinheiro, histórico aqui, né? Praça Zaralvim. Então aquelas duas casas, eu acho que elas vão ficar como uma representação permanente de um tempo que foi a cidade de Caratinga, né? Então, assim, é muito legal, tem muita história. Então, aí vamos lá, que eu acho tão legal. Você tá falando, eu não sou historiador, mas a vivência, e justamente isso que a gente está falando, a própria existência, a própria preservação desses dois casarões, né, já conta muito do tanto que vocês gostam de preservar e, enfim, contar. Isso já conta a história sozinho, de olhar a arquitetura antiga. Porque ali a identidade, né? Eu fico vendo assim, eles falaram que eu ia deitar no chão lá para não deixar passar asfalto em cima do paralelepípedo. O paralelepípedo tá ali debaixo, tá preservado, não é? Sim. A forma que ele era, que ele ficava ali, a manutenção não era tecnicamente a melhor, então dava muito buraco, então as pessoas queriam que asfaltasse e tal, mas você pensar aquelas pedras ali que estão ali, por quantas pessoas
quantas famílias, quantos ancestrais passaram, pisaram nessas pedras que estão ali. Eu não sei, eu tenho essa coisa comigo, eu tenho uma coisa com a história, porque é a minha identidade, é de onde eu vim, assim, e acho que as pessoas todas, a comunidade precisa de preservar. É a sua identidade, senão você fica sem saber quem você é, né? Verdade. Mas aí você fala, por exemplo, nós estamos aqui, Doco TV, a rua Major Castro Teixeira, né? Né, por exemplo, tem uma história, porque eu mesmo fui protagonista dela aqui para essa rua acontecer, né? Então você vê, todo canto tem uma história, aí as pessoas perguntam, falam, não, gente, isso aí é o seguinte, alguns prefeitos tentaram fazer essa rua e não conseguiam, porque entrava no terreno, era terreno do colégio, Caratinga, e que ia até mais em cima, e aí eles entravam, achavam que podia, porque era a prefeitura, e podia fazer, o prefeito podia tomar atitude, fazer, de repente era surpreendido com um trator tentando entrar, e o meu pai ficava muito bravo. E aí eles tentavam na justiça, porque o interesse público municipal, só que a instituição ela tinha também uma utilidade pública federal, que passou, votou, que né, na época era Rio de Janeiro, né, não era Brasília, a capital do país, mas que eles não deixavam entrar. E aí, quando chegou a época do Fabinho, eu como secretário, eu subi aqui, a gente via a cidade começando a crescer, e essa rua que passa aqui se fazendo muito necessária, embora tinha aquela descida muito íngreme aqui, da Major Castro Teixeira, indo ali para a igrejinha São João, né? E aí eu trouxe o papai aqui e falei, pai, deixa eu falar com você, aqui, a gente precisa de abrir essa rua. Ele falou assim, mas eu sou a favor, tem que abrir a rua. Só que não pode fazer como que eles estavam fazendo. Detesto autoritarismo, detesto prepotência, desrespeito. E eles não vieram aqui conversar comigo. Só falar com o prefeito lá. Eu não quero nada, não quero dinheiro, não quero nada que eu vou autorizar, desde que haja aqui um respeito pela pessoa que está ocupando aqui, que a gente está trabalhando aqui com a escola, né? E aí abriu a rua. Quer dizer, então assim, a rua aconteceu, hoje é uma rua importantíssima para tirar o sufoco ali do centro, uma rua que todo mundo usa para sair do centro, né? E aí eu vivi esse momento onde eu fui responsável para quebrar as barreiras que estavam impedindo que construísse essa rua, e ela é muito importante para a cidade, né? Então assim, todas têm história, né? Por que São João Pinheiro, né? Tem uma coisa muito legal, assim, que quando Caratinga fez 100 anos, 1948, 100 anos, que é a marca da cidade, de 1848, o meu pai já estava aqui, já era diretor do Colégio Caratinga, que era foi o primeiro ginásio da cidade, e aí ele foi convidado para participar de uma comissão de pessoas mais intelectuais e preparadas assim para fazer um grande estudo da história dos primeiros 100 anos de Caratinga. Então ele participou. Como ele participou, então ele ouviu também muita coisa dos outros, ele teve que estudar e tal, ele contava aquilo pra gente, né? E uma das coisas era João Pinheiro. Por que essa rua chama João Pinheiro, né? Você quer saber, não? Eu quero demais, Porque o João Pinheiro, era o governador. Acho que o pessoal provoca contar comigo, assim, os mais novos, que depois sabem. Depois quer saber da Praça com a loja, né? Depois... Aí acho que eles ficam até arrependidos, porque de uma história eu emendo na outra, e às vezes eles estão ali num momento de lazer, tomando a cerveja, eu estou ali naquela. Aqui tem que ter um time pra galera de casa entender, né? Mas assim, o bacana é isso, vamos fazer de conta, eu tô sentado na cozinha batendo um papinho mesmo. Porque eu acho que legal é isso, assim, a gente entender um pouquinho dessa história. João Pinheiro foi uma pessoa importantíssima, né? Importantíssima, foi governador. Ele foi um político muito importante no final do século XIX e começo do século XX, né? E ele era republicano, então na campanha republicana ele chegou a cavalo. E é muito importante saber que se chegava em Caratinga pelo bairro Santo Antônio, porque a estrada de ferro chegou primeiro e o caminho natural
era quem vinha de lá, de Ponte Nova, de Ouro Preto, Ponte Nova. Então, quem estava, que a capital era e não do estado existia, era Ouro gente, Preto. a BR-116, né? A Rio Ela Bahia. não existia. Não existia, era Não, uma fazenda. era cheio de né? fazenda, tinha a fazenda do Silva Araújo, que era onde era a Volks, a sede dela. Você olha umas fotos antigas aí do Zé Brice, obrigado, Zé Brice, preservar um pouco da nossa história. Mas você pensar que não tinha nada, não tinha estrada, não tinha nada aqui. Então, a estrada era de ferro, era o meio era, na época... Era a grande chegada da cidade. Mas ela chegava... Mas a cidade de ferro chegou aqui em 1930. Eu estou falando no final do século XIX. Então, as pessoas que chegavam em Caratinga chegavam a cavalo, vinham de Ouro Preto, Ponte Nova, Rio Casca, Raul Soares e chegavam em Caratinga. O trem foi chegando também primeiro lá. Chegou em 1915, parece, pela história que eu li. Chegou em 1915 em Raul Soares. Então todo mundo vinha pelo bairro Santo Antônio e entrava. Por isso que a antiga Olegário Maciel, ou seja, a antiga rua do comércio da cidade, foi a Rua João Pinheiro, que inclusive tinha esse nome, né? Chamava Rua do Comércio. Por quê? Por ali chegavam as pessoas e saíam as pessoas da cidade, a Rua João Pinheiro, e por ali chegou um cavaleiro importante, que veio a cavalo em Caratinga, na campanha republicana, em 1889, e aqui ele fez um compromisso aí com os republicanos da época aí, e meu pai contava, e depois estudei na história, depois tem um relato também do Dr. Genô, deixou escrito que a filha dele reproduziu, que eu tive acesso, que eram meus amigos, que é onde era o Casarão das Artes hoje. Era a casa dele. Era a casa dele. Então ele relata a vinda do João Pinheiro, né? Que desceu ali, exatamente onde eu nasci, numa casa que foi uma cooperativa, onde é um estacionamento hoje, tinha uma casa, um sobradão grande, ele foi ali, era uma venda, procurando saber o endereço de Sinfrônio Fernandes, que era um dos republicanos da cidade. Aí estava lá, era Francisco Siriaco, era outros. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, para a galera entender por que é importante saber dos republicanos, né? Tava vindo de uma monarquia. Não é isso? O Brasil era império, né? Era um império. Então, estava se lutando pela proclamação da República já há algum tempo. E um dos líderes políticos que em Minas Gerais era, né, um desses que lutavam pela proclamação da República, era o João Pinheiro. Então, ele veio aqui pedir apoio para o movimento republicano para proclamação da República no Brasil. E aí aqui ele fez esse compromisso de que se a República fosse proclamada, que assim que fosse proclamada, que emanciparia Caratinga, que naquela época estava ligada a Manhuaçu. Era um grande território. Era um grande território, e Manhuaçu que Caratinga não era cidade ainda. Então, esse acesso ao João Pinheiro ali, que cumpriu essa promessa, porque Caratinga, a proclamação da República foi em 1889, no dia 6 de fevereiro de 1890, quer dizer, 3-4 meses depois, foi emancipado Caratinga, um compromisso do João Pinheiro com os republicanos aqui. Então, como ele desceu aquela rua, né, aquela rua foi uma rua importante, que chegou esse político que é responsável pela articulação política de emancipação de Caratinga. Então, ela se chama João Pinheiro, assim, muito em homenagem ao João Pinheiro, né? Bacana. Então, assim, você vai, cada canto tem história, não? Não, então vamos fazer o seguinte, já que vamos pegar o mapinha do Caratinga. A João Pinheiro está explicado. Paralela a João Pinheiro tinha a Rua das Flores. A Rua das Flores, uma rua de moradia, Rua das Flores, porque ali onde as pessoas, as casas, né, eram residenciais, era uma rua residencial. Então, todo mundo com seus jardins, todo mundo com o seu cuidado, né? E as mulheres, principalmente, que eram responsáveis por cuidar dessa beleza, desse detalhe, né? Dessa coisa, todo mundo cuidava. Eu lembro da minha mãe, com coisa. Minha mãe não morava ali, nós moramos em Isabel depois, mas assim, mexia muito com flores, muitas flores, muitos vasos de flores, muitas coisas, né? Então, detalhes sobre o que chamou Rua das Flores, eu não sei que chamava, mas era uma rua residencial, imagino por causa disso, né? Então, era a Rua do Comércio e Rua das Flores. O comércio, maior comércio
era ali onde hoje é a igreja presbiteriana, era uma grande casa de comércio e tinha 11 portas. Olha. 11 portas. Eu cheguei a conhecer a casa, não o comércio, né? Foi adquirido em 1950 pelo colégio, aí foi ali internato das mulheres e tal, não sei o quê. Mas enfim. Tá uma história bonita da igreja presbiteriana nesse sentido. A igreja presbiteriana... Começou aqui e o colégio era ali onde é a igreja, depois trocou. Exatamente. Né? O colégio, na verdade, ele é diferente de outros. Ele nasce de um movimento comunitário que surgiu aqui e que se reuniu aqui no dia 5 de abril de 1936, que inclusive o Dom Lara era o bispo, e ele já tinha tido um derrame, ele estava meio coisa assim, e ele que abriu essa reunião. Então, mostrando que, na verdade, é um bispo, né? Depois o meu pai assumiu o colégio, comprou, na verdade, o colégio, né? Que era do advogado Miguel Abdala, que era o diretor. Quando ele comprou, quem era o diretor era pessoa, não tinha pessoa jurídica, pessoa física, mas enfim. A igreja presbiteriana é a primeira igreja evangélica que se instalou em Caratinga, né? Vem do início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, um movimento que cresceu muito a partir de Alto Jequitibá, não é? Que tinha uma escola, que lá foi criada escola primeiro que aqui, uma escola lá, a igreja criou a escola. Mas, enfim, é uma igreja que marca um momento de diversidade religiosa, entendeu? E a luta, antes de tudo, era para que houvesse respeito à diversidade religiosa, entendeu? Assim, eu acho que é importante isso do ponto de vista de liberdade, né? Porque antes era só uma coisa mais hegemônica, mais absoluta de uma religião ligada ao Estado, né? Porque antes da República a igreja era ligada ao Estado. A igreja e o Estado tinham um papel junto, né? Mas enfim, muito... então era Rua João Pinheiro e Rua das Flores. A primeira igreja, a igreja presbiteriana, foi construída num terreno de 1918, né? Que eles têm as primeiras escrituras, que depois foi permutada com o colégio, porque o colégio adquiriu lá. E o colégio era outra pessoa jurídica, fez outro movimento, embora meu pai, como pastor, respondi pelos dois, presidente e tal, e as pessoas confundiram muito isso e tal. Teve muito apoio da igreja presbiteriana nos primeiros momentos. Apoio, assim, mas apoiou também muita gente, né? Então, mas enfim. A escola, a educação aqui tem uma história, porque esse foi o primeiro ginásio do Vale do Rio Doce, que foi o ginásio Caratinga, porque o Rio Doce não tinha. Valadares não existia, Ipatinga não existia, né? Então, para você ter uma ideia, meu tio, Bonerges, foi o primeiro presidente da Câmara de Vargem Alegre. De Valadares. Valadares, quer dizer, meu tio, então da minha geração, logo antes, na fundação da cidade, quando foi organizada a cidade lá. Mas aí ele tem uma participação importante em Vargem Alegre, né? Em Vargem Alegre foi uma homenagem, ele tinha um sítio lá, meu pai criou um ginásio comunitário lá, quer dizer, aliás, é um negócio muito interessante, porque Vargem Alegre é um lugar que eles falam, tem muito doutor, porque lá era um único distrito que a pessoa podia prosseguir seus estudos, porque toda a educação pública parava no 4º ano primário, só tinha... E para seguir era ginásio, depois do ginásio você ia para o científico, para o normal, para coisa e tal. E meu pai, em 59, eu estava com ele, eu era menino, eu lembro da alegria dele, quando ele, junto com a comunidade, criou o ginásio de Vargem Alegre, que aliás foi o primeiro lugar que eu dei aula com 18 anos de idade. Mas ele criou um ginásio comunitário. Esse ginásio comunitário permitiu, então, que em Vargem Alegre, um distrito, as pessoas pudessem seguir os seus estudos. E como os filhos
os primeiros que formaram ali, que depois conseguiram estudar e fazer. Que aliás, ele nem estudou, esse nem estudou aqui ainda, já não tinha um ginásio ainda, mas ele veio para cá, era filho de uma pessoa importante, que foi Zé Prefeito de Caratinga, foi o Sonadim, Reginaldo Machado Franco, e ele estudou medicina, ele tá vivo, o Reginaldo. E isso inspirava, né? Porque ele era filho de uma pessoa importante da cidade e ele acabou fazendo medicina, né? E aqueles que continuavam, então, ali no distrito, era o único distrito que podia continuar a estudar através desse colégio comunitário, dessa escola comunitária. Então, você tinha um número muito maior de gente dando sequência aos seus estudos. E aí, inspirado aí pelos primeiros jovens que conseguiram fazer medicina, muitos jovens foram para medicina, mas tinha muitos outros que foram para outras coisas e foram importantes, que passaram pelo ginásio de Vargem Alegre. Foi um acontecimento pouco comentado e tal. Esse ginásio, meu tio Boanés tinha um sítio lá, papai também tinha um sítiozinho. Quando o tio Boanés faleceu, em 67, eles resolveram homenageá-lo e quando foi passado para o Estado, deixou de ser comunitário e virou estadual, eles botaram o nome de ginásio Reverendo Boanés de Almeida Leitão, né? É o tio Boanés. É um lugar até importante na eleição, né? Toda época de eleição a escola fica cheia, enfim. Mais do que isso, né? Mais do que isso. Você vê que tem vários vice-prefeitos da cidade. Você vê o Tota, que foi prefeito também, de Vargem Alegre. O Nadim, que era Reginaldo também, foi prefeito. É porque Vargem Alegre era muito populosa e era fechada com o PSD. Entendi. Então o PSD perdia na cidade, mas ele virava política nos distritos. Então, quando chegava em Vargem Alegre, era uma balaiada, como era chamado. Né? Então, Vargem Alegre foi muito progressista, cresceu rápido. Entre Folhas já vinha de muito antigo e ficou parada. Vargem Alegre fez uma expansão rápida. Eu lia lá na década de 60, final de 50, e a gente via muita casinha sendo feita, né? Quando você passava entre Folhas, não tinha casinha sendo feita, né? Então mostrava que lá era o Vargem Alegre estava em crescimento. E realmente hoje você vê entre Folhas menorzinho mesmo. A expansão territorial de Vargem Alegre é bem mais. Entre Folhas foi um lugar importante, falava muito por causa da estrada do Degredo, né? É uma estrada que os condenados eram levados para a mata, passavam por ali e tal. Que vinham das condenações, passavam por ali para entrar numa mata profunda e onde as pessoas eram deixadas como uma pena da justiça na época, que era o degredo, né? Então, desde aquela época, aquilo que eu vi, que o papai falava também muito, ela era bem antiga. Tinha um sino lá que o Dom Pedro II deu. Sim, acho que ainda tem. Tem ainda? Acho que ainda tem. Tinha um sino lá com o marco Dom Pedro II. Tem um órgão de tubo. Tem um órgão de tubo, que era um negócio que... Então, assim, entre Folhas tinham algumas coisas da história dela muito interessante. Você falou do seu Tota, aí só para ilustrar aqui, a Lígia, né, filha dele, tá fazendo um livro, rapaz. Esse ano é o centenário dele. Eita! Tá pra sair um livro, então deixar um abraço aqui pra tia Lígia. Né, um abraço para a Lígia, família muito querida. Nossa. Sempre nós relacionamos. Vem lá de Vargem Alegre, morou ali na travessa da prefeitura. A gente foi jovem juntos, tocava violão, gostava de música. A turma lá gosta de música todo também. Mundo ali, todo mundo músico. Enfim, tô doido para ler o livro do Sotota. Eu quero ver, lembro demais dele. A família é grande, né? Ele é irmão do Nadinho, ele é filho do Capitão Iotti. Capitão Iotti foi uma pessoa... muita liderança, muito forte, né? Em Vargem Alegre. Né? Bacana. Então, vem de longe lá a liderança política deles lá. Né? Bacana. Professor, tem mais história pra gente contar. Então, a gente já sabe que Caratinga começou ali pelo bairro Santo Antônio. A chegada da cidade. Sim, a chegada da cidade era por ali.
E tô com curiosidade agora, assim. Vou jogar pra trás, depois eu vou jogar lá pros anos 70, nas serenatas, enfim. Que esse papo é legal. Mas tinha uma rua famosíssima hoje, e na época também, mas tinha um nome curioso, que era a Rua das Baratas. Conta um pouquinho dessa história pra nós. A gente sempre ouviu falar Rua das Baratas, desde criança, a gente ia lá, até sempre passava por lá, e tinha uma pessoa amiga que tinha uma vendazinha no início da Rua das Baratas. A mamãe sempre mandava a gente ir lá comprar verdura e tal. Então eu sempre via a Rua das Baratas e a gente sempre ficava curioso com aquilo, sempre imaginando o bicho, né? A barata, será que lá tem muita barata? Aquele negócio da barata. Tem que subir com inseticida, não? Da barata, e ficava assim, né? Mas aí eu sou Aldo Maria. Outra figuraça, né? Outra figura. Ele trabalhava com meus ex-sogro, eu sou Edmundo Coutinho, na Força e Luz. Então, ele era um contador de casos de história muito legal, né? Então, comprava leite direto lá. Aí um dia ele falou assim, gente, uma roda de gente jovem assim. Aí ele falou assim, por que lá chama Rua das Baratas? Vocês sabem? Aí todo mundo perguntava, o outro falava, ninguém sabia. Ele falou assim, porque lá a gente falava assim, porque aqui tinha 2 lugares de mulheres da vida, não é? Então, assim, um deles eram as mulheres mais caras e ali era um lugar das mulheres que eram mais baratas, que era barata. Então, Rua das Baratas, Rua das Mulheres Baratas, né? Que era como se fosse, no caso, essas casas de mulheres que serviam da vida aí, que é chamado Mulheres da Vida, né? Mas, enfim, quem soltou essa para mim foi o Aldo. Então, assim, ele tá lá em cima, lá, isso tá na conta dele. Ele é que sabe disso, eu não sei disso, né? Mas, enfim, legal. Mas muita curiosidadezinhas que a cidade tem, né? Deixa eu jogar, então, a nossa linha do tempo um pouquinho para cá, pros anos de 1970, 80 ali, que a gente estava conversando há tempos atrás sobre como era esse movimento musical e como é que fazia, como é que era sair, o que tinha de divertido na cidade e tudo. Aí o Cláudio estava me falando um negócio que eu achei fantástico, que saía cedo com as meninas, as namoradas e tudo, sentava na praça, fazia todos os programas, mas todo mundo queria ficar namorando mais tempo, e aí, como desculpa para poder ficar mais tempo com a namorada, aconteciam serenatas pela cidade afora, e tem uma até inusitada com um piano em cima da caminhonete. Então, queria que você contasse um pouquinho, porque Caratinga é muito musical, né, Cláudio? Tem muita história bonita de Chico da Sacota, tem tanta gente laica, tem muita gente boa. E teve o festival, né, FEMPOC, Festival da Música Popular de Caratinga, famoso FEMPOC, que foi lançado nessa onda de festivais no final da década de 60, começo da década de 70, né? Que é aquele Cine Itaúna lotado, com gente vibrando, com músicos da região, da cidade, fazendo música, e era um negócio muito legal. Mas o negócio assim da serenata, isso a gente sabe que sempre existiu antes mesmo da minha geração, essa prática e tal. O que eu vivi era um pouco isso. Aqui, 9 horas era o horário da gente estava namorando, era deixar a menina em casa, não é? Em geral, essa era uma regra colocada, os pais, todo mundo, né? Era um senso comum. E a gente, claro, o cara tá apaixonado, ele quer ficar ali coladinho, né? Quer ficar pertinho, quer ficar o tempo todo que puder, ele tá querendo ficar perto, tá apaixonado, só. E aí, chegava 9 horas, os rapazes deixavam as namoradas e ficavam andando pela rua, não é assim, para se encontravam alguma coisa. Não tinha uma vida noturna na cidade, não tinha bares que ficavam até mais tarde, porque as pessoas dormiam bem mais cedo, né?
Cidade não tinha vida noturna, por isso que as pessoas iam para as zonas boêmias, né? Chamadas zonas boêmias, porque a única coisa que tinha, tomar uma cerveja, quem era dessa turma, tinha que ir para lá, não é? Porque não tinha lugar, né? E era um social diferente, né? Não é bem a ideia que a turma tem hoje. Era um lugar de encontro de gente da noite, queria conversar, piadas, não sei o quê, e lá tinha as mulheres que serviam nesses lugares, serviam ali. Mas eu venho assim, de uma turma que era assim, por exemplo, que eu tinha mais dificuldade, porque minha família era muito rigorosa, né? Por causa da origem religiosa dela, então a gente não podia muitas coisas. Tinha os bailes, a gente não podia ir, ficava ali e tal, e era muito legal. Mas a questão da música era assim, a gente encontrava no Jardim Grande, que a gente chamava, que era para César Alvim, Jardim Grande, a gente se encontrava vários rapazes que tinham deixado suas namoradas, né, com muito pesar, né, em casa. Com muito pesar é bom. Com muito pesar, a gente queria ficar junto, né. Então, uma coisa que podia fazer com que a gente pudesse permanecer de alguma forma com elas era fazendo serenata, né. Então, assim, era uma cultura da época, cidade vazia, silenciosa, e a gente andando com violão, indo para um lugar, para o outro, combinava, chegava a turma, não, vamos fazer na fulana, porque eu comecei a conversar com fulana, vamos lá primeiro, não, vamos lá, tal, isso aqui, canta essa música ela gosta, e tal, que negócio, tudo. E a gente ficava ocupado nessa lida, né, da serenata, da música e tal. Tem uns que cantavam, queria homenagear, cantava, mas às vezes não tinha muita afinação, mas a gente o objetivo ali muitas vezes era falar que estava ali, né, que estava ali fazendo mas tá junto que a música. Mas essa serenata ficou famosa da minha geração, o Flávio Vilela foi um dos responsáveis, né, junto com outros, que foi músico também, que o Flávio... Pai da Abel Vilela. Não é isso? Ele é da família Vilela, e o Flávio era da minha geração, da minha turma. E aí eles, junto com outros, ele compunha também e cantava nos festivais, músicas dele, eu cantei música dele no festival. Aí eles fizeram um negócio que ficou marcado para danar, né? Que eles arranjaram uma caminhonete e botaram o piano em cima da carroceria da caminhonete. É muita disposição, né? Você tá piano, doido? E aí saía ali, parava nessas portas, e normalmente as casas tinham janela para a rua, né? Eram mais próximas, não é? Hoje eles distanciaram com muita coisa e tal. E ali ficou famoso, essa serenata com piano, foi um troço, encheu a cidade de piano, era uma coisa linda, né? Mas a gente viveu essas coisas em Caratinga, né? Tinha pouco carro, a cidade à noite dormia, era silenciosa, e a gente, quando de dia, a gente ocupava as ruas, né, no início da noite, com brincadeiras de toda forma, né? Era pique, era carrinho de rolamento nas calçadas, era jogo de peteca, de queimada e de futebol. Quer dizer, a rua era do povo, a rua era ocupada. Quando passava um carro, saía aquele monte de menino correndo atrás do carro, porque era uma novidade, né? Então, assim, a cidade era realmente... Era mais humanizada, as ruas eram mais das pessoas, né? Era outro clima, realmente. Agora eu fiquei curioso, assim, você falou, né, de estar junto e deixar em casa. Pai e mãe não brigava, não, das meninas? Isso aí tinha várias formas de... Eu dei sorte, por exemplo, eu tive a Jane, que era da família Coutinho, né, que é a mãe do Pedro, e mãe da Ivana, do Tiago e tal, e do João, e da turma aí que eu formei, que é minha vida, né? E eles recebiam muito bem. Minha sorte era essa. Era na Rua Nova, a gente pulava até hoje, a mesma ali na frente da Rua Nova, ali antes um pouco do onde está o Menino Jesus, uma casa que está ali, é uma casa que foi reformada
Ela foi construída em 1940 e pouco, mas depois eles reformaram, ela ficou mais modernizada. Tem um portão e tem uma gradezinha de ferro, um murinho embaixo, uma gradezinha de ferro. É fácil de pular. Ah, acho que eu sei onde é. A gente pulava ali. Na descida, assim, na rampa tinha... Perto ali do professor Armando. Isso. É pra cá, assim, é quase... você vê, tem o Menino Jesus de Praga, não tem? Sim. Que é a escola nova Sim. do Menino Jesus. A casa antes, do lado do mesmo calçada de lá, era a casa do Sr. Edmundo Coutinho. Ah, né? tá. E aí a gente pulava aquela gradinha ali, até hoje lá eu passo da saudade. E a gente deitava ali na rampa, porque a janela das meninas davam para aquela rampa, uma rampa que tem dentro da casa, dentro do quintal, a área da casa, não era dentro da casa. Mas ali descia bebida, descia biscoito, descia coisa pra gente. Mas tinha outros que o negócio era jogar coisa em cima da gente. Você sabe qual coisa, né? Você sabe qual coisa que eles jogavam Me em cima conta da que eu gente. quero saber, ué. Não, é porque naquela época tinha muito costume do urinol, né? Você sabe, o urinol, quer dizer, não em todas as casas tinha ninguém, esse negócio de banheiro era... Ficava debaixo banheiro, da às vezes cama. era do lado de fora da casa, banheiro era um negócio problemático. Depois que eles domesticaram esses banheiros, botaram dentro de casa, até botaram dentro do quarto, e a gente convive com isso, mas antes não era assim. As casas, em grande parte antiga, eram os banheiros até do lado de fora, né? As casas mais modernas conseguiam colocar o banheiro ali. E aí... Opa, chegou. Aí o cafezinho bom, aí também. E aí tinha uns assim que os pais mais velhos, eles eram muito mal-humorados, e a gente chegava, aquele negócio, eles simplesmente pegavam o urinol debaixo da cama, que é xixi, do jeito que o cara tava. xixi, e jogava aquele trem em cima da gente, ou jogava água quente, né? Mas a gente já sabia onde ia estar acontecendo esse mal feito aí, esse desgosto aí, a gente já ficava grilado, né? Ficava grilado com ele. Outros xingavam, falavam que ia chamar a polícia, e outra coisa que a polícia realmente cuidando do silêncio da cidade, e a gente estava incomodando o silêncio da cidade, que segundo eles, né? E aí, assim, de vez em quando tem até a música do Chico, né? Que ela, sou delega, bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria, porque foi preso fazendo serenata. E eu lembro uma vez que a gente estava vindo da Rua Nova fazendo serenata, entramos ali na rua do antigo Hotel Suíço, ali, para chegar na esquina, que tinha um poste no meio de ferro, né? Isso era um troço doido em Caratinga? O poste era no meio da rua? Era no meio da rua. Eram os postes da época do Coutinho e Pena. Mas, enfim, eu lembro que a gente foi... Tinha uma pessoa que pegou uma música que eu gostava muito de cantar, mas eu não conseguia tocar, que era muito sofisticada. Eu era muito primitivo, primário, no violão. E esse cara pegou e começou a dedilhar a introdução dessa música. Comecei a cantar alto. Aí, de repente, chegaram 3 policiais correndo que estavam na Benedito Valadares e vieram para encontrar, que a gente estava ali na rua do Hotel Suíço, né? Que rua dos viajantes. Da Rua dos Viajantes. Encontraram para reprimir a gente, que a gente não podia fazer serenata, não cantar. Então, a cidade era um pouco à noite isso, né? Da música, dos seresteiros, da juventude, assim, que era um outro tempo, né? Era bem mais leve, né? Assim, mais tranquilo, né? Mais romântico, mais cheio de poesia, mais... Eu acho que tem romantismo até hoje, todas as pessoas que apaixonam, né? A forma de expressar o seu romantismo, às vezes, tem também algumas ondas, assim, onde tenta negar o romantismo, mas a pessoa, quando está apaixonada, tem jeito, não? Tem jeito, não. Mas, professor Cláudio, olha só. Para não ficar um programa muito extenso, nós vamos encerrar mais ou menos por aqui. Eu quero agradecer demais. Eu acho que essas histórias, quando elas são contadas, é o que a gente falou ali no começo, né? Vai colocando para as novas gerações de onde que a gente veio, né? Um pouquinho quem que a gente é, né?
como é que a gente chegou até aqui. É muito importante isso. E já vou deixar o convite, assim, é uma coisa que a gente começou a conversar, né? De repente a gente fazer umas pílulas, assim, temáticas, falar um pouco mais sobre as pessoas, né? Eu vejo assim, a cidade é muito importante, mas eu acho que quem faz as cidades, né? Todas, e Caratinga também, não é um amontoado de prédio, não é um monte de asfalto no chão, não é as praças, a beleza arquitetônica, faz parte, mas quem faz a cidade são as pessoas que moram na cidade, né? E assim, tem uma riqueza tão grande assim na sua fala, e você expressa tão bem assim, as coisas, que eu acho que vale a pena mesmo a gente fazer uma série contando coisas diferentes, assim, curiosidades da cidade. Eu acho que vale a pena se só topar. A Doc TV topa, hein? Você vai falar com peixe, você quer ser jogado dentro d'água? É a coisa assim que eu acredito muito nisso mesmo, né? Assim, a vida é essa sucessão de pessoas que carregam sentido, emoção, paixões, que carregam ideias, que carregam sonhos, né? A vida é isso, né? A vida o saldo dela é as emoções que você viveu, né, na sua relação com as pessoas e com a natureza, né? E, enfim, e tem muita coisa legal. Eu acho que é bom, como a gente falou lá, né? Você estava falando, como assim que quem está chegando agora precisa de escutar os que estão de meio-dia para tarde. Aliás, eu tive os indígenas, aquele encontro que foi feito no Campus Piau em 2006, muito importante, assim, diálogos interculturais. Teve várias lideranças indígenas, e elas falavam assim: nossa biblioteca são os nossos velhos, né? Então, assim, eles numa cultura oral, ela tem a única fonte é exatamente aqueles que viveram e contam, e que contaram para os outros que escutaram. Então, eu acho... E a gente não pode subestimar a cultura oral, que ela existe, ela é permanente, e nada... Você não consegue que todas as coisas sejam escritas. Uhum. Muitas coisas hoje são escritas, são registradas, televisionadas, mas muitas coisas deixam de ser contadas e faladas e se perdem no tempo, né? Então, colocar a meninada numa roda e bater papo, contar a roda da história. Uhum. E essa é uma coisa que eu sempre achei legal, né? Mas você pode parar com esse negócio de velho. Não tem negócio de velho, não. Não, cara, é o seguinte... Vovô garoto, hein? Pra quem não conhece... Cláudio é vovô garoto. Para com isso. Eu sou meio inconformado com isso. Não quis muito... procurei a cadeira de... Já era para eu ter uma cadeira de balanço, né? Assim, para ficar na varanda, mas foi cadeira de criança, entendeu? Então, em vez de ver cadeira de balanço, veio mais uma cadeira de criança, né? Então, assim, a vida foi pródiga, assim. Sou uma pessoa muito abençoada. Sou muito feliz com tudo que vivi. Eu queria... Eu falo assim porque eu acho que a gente viveu, a gente precisa ter orgulho. Então, eu tenho orgulho do tempo que eu vivi, né? Já vivi um tempo razoável, né? 72 anos, um tempo razoável. Mas, assim, nada como o seu Zizinho Coutinho, que nós estávamos preparando os 100 anos dele, né? E que eu hoje moro na casa que era dele, e que era também um contador de história legal. Eu ia para lá e ele ficava contando história. Tem muitas coisinhas que ele contou fantásticas. Depois, uma hora, já que você está interessado em continuar a ouvir... Não, eu acho que eu vou fazer uma série e cortar menorzinho. Mas tem coisas muito legais aqui nessa cidade, assim, tem coisas muito interessantes, inusitadas, assim, coisas fantásticas, né? E a gente precisa de saber onde que a gente está. Sim. Né? As pessoas chegam, ninguém fala. Até para olhar para onde que a gente vai. Exatamente, né? Não tem dúvida. Olha, gente, isso aí é o seguinte: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Isso aí, eu falo disso, não é um chavão, não é uma palavra da boca para fora. É verdade, a gente precisa da história. A gente precisa da história para traçar o rumo do futuro. Não, isso
Isso para mim é claro, cristalino, como a água que sai de uma fonte, né? A história é necessária. A história é necessária. A gente está contando caso aqui. Por isso que eu acho que a gente tem aqui uma pessoa que, para mim, é um dos caratinguenses mais importantes, que é o Nelson Senna, né? Que é um profissional dedicado à história. Estou acabando de ler um livro que ele acabou de escrever sobre uma caratinguense fantástica, que é um exemplo de coragem, de compromisso aqui, que depois eu não vou falar, porque não deixa a surpresa para ele. A surpresa é dele. E ele já vem, viu, Nelson? Já está convidado. Aí é história mesmo. Meu caso é casos aí da cidade, curiosidades que eu ouvi, que eu vivi, mas história, ele tem vários. Tem o Duval, né, que é o médico que escreveu Cronologia da Região de Caratinga, e tem outras pessoas que dedicaram a procurar a história, mas o historiador, com metodologias, com toda a técnica, né, que foi doutor, pós-doutor em história, é o Nelson Senna. A gente tem um historiador, então ele é absolutamente necessário para que a gente possa construir um futuro para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para os nossos filhos e netos, né? Não tem dúvida disso, não. Sempre volta. Obrigado. Vamos deixar armado aqui para a gente fazer essa série. Eu acho importante, acho necessário para nossas gerações todas, né? Para nossa geração, mas para as gerações que vêm entender um pouquinho da história e tanto na técnica, que eu gosto de estar comentando do Nelsinho, mas o contar caso é importante. Exatamente. Não, esse é muito legal, né? À toa que mineiro é assim, porque tudo que ele quis saber do mundo vieram através dos outros, dos viajantes que chegavam. Minas ficava incrustada no meio das montanhas. Cheio de montanhas. E aí quem vinha, quem passava por ali, através do caso, da roda de conversa, que ele recebia as informações de como que era o mundo, como é que estava o mundo lá fora, né? Isso aí. Mas é isso. Aí. Pessoal, obrigado, viu? Muito obrigado, a gente que agradece. E vamos fazer essa força aí de fazer esses programas vários depois. Não, de repente, um podcast maior, mas cortar em pílulas. E vamos dar um nome depois, contando histórias com o professor Cláudio. Você que é o comunicador aí, eu tô às ordens. Vai ficar legal. E para você, até o próximo Sem Ponto Final, aqui na Docton TV. Valeu!